Este aqui é um chip. E o chip é uma pastilha de cristal de silício que contém gravado um circuito integrado. Um chip como esse pode conter até 1 milhão de transistores. O chip tem aplicações nas mais diversas áreas. Em computação, em telecomunicações, em sistemas de transmissão e recepção, em controle automático de indústrias, em instrumentação científica e industrial e na área de entretenimento ou de consumo, como brinquedos eletrônicos, calculadoras, relógios e a própria televisão. Em matéria de componentes eletrônicos, na maioria chips, o Brasil ainda é um país quase que totalmente dependente de importações que hoje são da ordem de 500 a 1 bilhão de dólares por ano. O curioso, no entanto, é que o Brasil é rico em cristal de quartzo, detendo 95% das reservas mundiais. E o quartzo é matéria-prima para a obtenção de silício que constitui o chip. Mas para ser trabalhado, o quartzo é enviado ao exterior, onde é purificado para ser importado em forma de cristal de silício. E isto a um preço 100 vezes maior ao da exportação. Todo o processo de construção do chip começa com o puxamento do cristal. O silício puro importado na forma de pedra é fundido e recristalizado sob condições controladas de pressão e temperatura. Assim, se obtém o taru, que depois é cortado em fatias. Essas fatias são polidas para serem usadas como substrato para a confecção do circuito integrado. A lâmina agora está pronta para ser processada. E esse processamento consiste de uma série de etapas, como, por exemplo, a fotogravação, oxidação e dopagem, o que é feito em salas especiais sob a coordenação do Dr. Luiz Carlos Molina Torres. Professor, o que vem a ser dopagem? O processo de dopagem é um processo pelo qual nós introduzimos elementos químicos, como, por exemplo, fósforo, boro ou arsênio, dentro da lâmina de silício, com a finalidade de mudar as suas características elétricas. E isso é feito não em toda a lâmina, mas sim em regiões selecionadas da lâmina. E para isso nós temos que utilizar algum material que possa impedir que essas impurezas entrem em determinados locais. E normalmente se utiliza na tecnologia do silício como máscara o óxido de silício. E isso é feito também em fornos de difusão, que é o chamado processo de oxidação. Uma outra etapa na confecção dos chips é a obtenção das chamadas máscaras de circuitos integrados. Elas são a representação visual da imagem do circuito. Essas máscaras é que são gravadas no chip. É como se tivéssemos uma folha de papel e um texto a ser impresso. O papel seria o chip e o texto a ser impresso, que contém as ideias, seria a máscara formando o circuito integrado. À medida em que os circuitos integrados se tornaram mais complexos, a técnica de projetá-los se tornou talvez a parte mais importante e mais cara na confecção de chips. Hoje se gasta um tempo muito grande para se projetar um chip, porque o chip assumiu tamanha complexidade, podendo-se compará-lo a um computador inteiro de 10 anos atrás, levando-se em conta que menos de 1 centímetro quadrado pode concentrar até 1 milhão de componentes. E esta complexidade determina que um chip só pode ser projetado por computador, criando-se assim o seguinte ciclo. O computador de uma geração anterior projeta o componente do computador de amanhã, que projeta o componente do computador do futuro. O sistema, portanto, é altamente realimentado e é por isso que se desenvolve depressa. Uma vez projetado o circuito integrado, as máscaras são produzidas em tamanho 200 vezes maior do que o tamanho final do chip. Elas são desenhadas sobre um plástico especial que tem uma camada de resina adesiva. Esse desenho é feito através de graficadores, que são terminais de computador que desenham as máscaras com estiletes. Depois do desenho pronto, a resina adesiva é retirada em determinados pontos, obtendo-se a imagem da máscara desenhada sobre o papel plástico. O processo final da confecção de chips envolve a fase de metalização, que é em geral de alumínio. Esse processo é o que faz as interconexões entre os diversos elementos do circuito que foram gravados isolados entre si.
necessitam, portanto, de ligações elétricas, o que é feito por meio de condutores. Nós queremos mostrar agora a remoção seletiva do alumínio que está sobre o chip, já totalmente construído. Então nós temos aqui o silício, que está representado em azul, e sobre o silício temos uma camada de óxido de silício que está em vermelho, e sobre esse óxido temos o alumínio que está em amarelo. Esse alumínio cobre toda a lâmina composta de milhares de chips e, portanto, é um curto-circuito que nós queremos remover. Então, sobre este alumínio, aplicamos uma camada fotossensível chamada fotoresiste, que aqui aparece em negrito. Esse fotoresiste deve ser sensibilizado com uma luz especial. Então, nós vamos aplicar sobre esse fotoresiste uma máscara. Essa máscara tem aqui um desenho em preto que não vai permitir que a luz passe. E ao passarmos, então, uma luz sobre essa máscara, vai passar apenas aonde o vidro é transparente. E nós vamos então poder remover ao lado desse fotoresiste o material que está sobrando. E já vemos aqui então que há um fotoresiste sobre uma região menor do que estava nesse caso aqui. Esse fotoresiste, ele serve como uma camada fotossensível que será sensibilizada pela luz. Após a remoção do fotoresiste, nós vamos remover o alumínio que estava a mais sobre o chip. E nós vemos aqui então o alumínio limitado lateralmente, portanto não mais conectado com todo o chip, e houve uma remoção seletiva, que era o objetivo do nosso processo. Depois, os chips são separados da lâmina, o que é feito através de um scriber. Os ajustes para que o scriber risque a lâmina no lugar exato do corte é feito através de microscópio.